Então, nós vamos falar de perdão. Então, qual é o significado de perdão? Perdão, segundo o dicionário, é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento e ressentimento ou raiva contra alguma pessoa ou contra si mesmo, né? Cessar a exigência de castigo ou restituição. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Isso é o que está no dicionário. Mas o que é perdão, segundo alguns estudiosos, palestrantes do Espiritismo? Segundo Alberto Teixeira, ele diz que ele é autor do livro O Perdão com o Caminho e o Caminho do Perdão. Segundo ele, uma lei da natureza aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com eles. É uma necessidade, ou seja, do nosso cotidiano, de todos os dias, que nós temos que auxiliar a vencer as nossas limitações. Já segundo o Alberto Almeida, no livro Perdão como Caminho, ele diz que perdão é a nossa estratégia de libertação. É uma atitude ou um jeito de se colocar na vida. Como todo mundo já conhece, né, Edivaldo Pereira Franco, ele disse que perdão é um importante passo para a evolução. Para nós evoluirmos espiritualmente, nós temos que fazer o perdão. Embora difícil, mas a gente tenta fazer. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. E o que também precisa sempre estar treinando perdão. A pessoa faz determinada coisa com a gente não, eu te perdoo. Mas toda vez que você vê aquela pessoa, você lembra. Então, não houve um perdão. Então, foi mascarado essa situação do perdão. E o Nazareno Feitosa, né, também advogado, expositor espírita, ele diz que sacrifício mais agradável a Deus, a falta de perdão, ela está ligada ao orgulho e à vaidade. Já o Haroldo Dutra Dias, eu acho que todo mundo de vez em quando ouve palestra, excelente palestrante esse Haroldo, ele é juiz de direito lá das Minas Gerais, né? E ele diz que o perdão é capaz de curar e libertar a alma. Condição para mantermos a nossa integridade psíquica, segundo Haroldo. E resumindo, o que é realmente perdão? Perdão é o instrumento necessário para a nossa evolução. Importante exercício para a correção das nossas deficiências morais e virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância nos nossos pensamentos e treinamento disciplinado. O que a gente sempre fala no Espiritismo é vigiar os nossos pensamentos, porque tudo é fruto do nosso pensamento. Se a gente pensa na coisa boa, ela acontece. Se a gente pensa na coisa ruim, existe a conspiração dos obsessores e ela desce. Então, o que? Pensa sempre nas coisas boas. Allan Kardec, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como é que Jesus entendia a caridade? Ou seja, a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E quais são as razões para perdoarmos? O perdão é muito bom para quem perdoa. Sou eu, se eu tiver qualquer problema com alguém, eu que vou sentir bem. Não é aquela pessoa. É meu interior.
às vezes é aproveitado por quem é perdoado. Ele só leva o quê? Uma vantagem, mas a parte boa fica comigo, que eu perdoei. Então, o perdão, como se diz, é uma forma terapêutica. As pessoas que não perdoam adoecem com muita facilidade. Qualquer coisinha está doente, porque ele fica com aquele rancor, com aquilo dentro dele. Então, o que? Extravasa, perdoa, e aí você já fica livre dessa responsabilidade. Nós falamos, a mágoa crônica, aquela raiva, ela leva à depressão. Ela leva à depressão e também ao desequilíbrio. Quando odiamos alguém, fixamos nessa pessoa cada vez mais a que vivemos uma situação que nos provocou a mágoa. Então, nosso organismo sofre, a gente fica estressado, aquela situação, aquela coisa ruim por dentro, magoado, ansioso, com essa situação de odiarmos alguém. Aí desencadeia aquelas substâncias químicas negativas em nosso organismo, que às vezes ela é repetida vezes. Culpamos outros pelos nossos traumas, cultivando nossa alta piedade. Eu estou sofrendo por causa disso, porque eu fiz isso. Então, o que? Quando você perdoa, você livra, como diz nas outras seitas, né? Toma um banho de descarrego, porque nas outras seitas tem essa situação, né? Aqui no Espiritismo a gente fala diferente. Já na questão 258, planejamos nossa reencarnação? A resposta está aí, ó, sim. Nós planejamos. O que nós fazemos aqui, a gente, é a mesma coisa, a gente semeia. Então, se a gente semeia uma semente frutífera, né? Então a gente vai colher bons frutos. Se a gente semeia coisa ruim, a gente vai receber. E quando a gente fala assim, você vai me pagar, mas realmente, lá na frente, na parte espiritual, você vai encontrar esse desafeto aqui. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. É aquele velho ditado que planta espinho, colhe espinho, né? Quem planta flores, colhe flores. Exato. Mas tem também que a gente tem que suportar. A rosa, ela é bonita, mas a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela também fura, né? A rosa é bonita, cheirosa, mas ela também tem espinho. Ela tem que ser tratada com um certo cuidado. Aí fala, né? Eu sofro hoje a lei da causa e efeito. Eu tenho em minha vida é que eu preciso para a minha evolução. Então está dentro de mim para eu me evoluir espiritualmente. Enquanto tivermos necessidade de aprender, teremos necessidade de perdoar. Então todo dia a gente aprende uma coisa nova. Que nós estamos aqui aprendendo. Eu não sou palestrante, eu estou lendo, sou simpatizante espírita, mas eu estou cada dia mais estudando, para a gente bater um papo sobre isso aqui. Raul Teixeira, ele fala que na Terra existem injustos, sim, porém não existe injustiçado. A gente vê aquela pessoa sofrendo lá, fala, aquele é injustiçado. Não, ele está ali peregrinando, ou seja, porque nós estamos na Terra, e a Terra é o quê? Prova e expiações. Então ele não está sendo injustiçado coisa nenhuma, ele está passando por uma expiação, porque futuramente, a gente já está vendo essas guerras, essas doenças, pandemia, vai ser mudado para o mundo de regeneração. Então vai vir outros espíritos mais evoluídos para assumir esse controle. Vai nos substituir. Devemos diluir as ofensas e não acentuá-las. Na questão 1000 do Livro dos Espíritos, podemos modificar nosso karma através do bem que fizemos?
Podemos modificar nosso karma através do bem que fizermos? Sim. Aí vem em seguida, às vezes Deus coloca as pessoas difíceis de seres amadas em nosso lado para nos ensinar a amar. Foi o que a gente falou sobre a família ali, no texto do Evangelho. Quando existe a reencarnação, cada um fica já naquela família, porque vai para, às vezes, por exemplo, eu sou casado com ela há 42 anos, essa é minha esposa. Então, o que? Deus nos juntou, né? E os 3 filhos nossos. Então, o que? Nós estamos reunidos ali para a gente resolver entre nós os problemas de nossos filhos, a gente tem que educar. Então, embora já está tudo educado, né? Já está tudo adultos, mas o que? A fase nossa, né? De fazermos, cuidar daqueles meninos. Então, nós passamos por certa dificuldade, porque foi colocada em nossa responsabilidade. Então, quando existe uma família, porque foi aglutinado, a própria reencarnação, né? Fez aquilo. Eu não sei o que eu fiz com ela na época, né? Porque existe o véu do esquecimento, e hoje, né? Estamos juntos. Ele fala que o pai ou a mãe, ele pode ser, eles intermediários, né? Por exemplo, os irmãos, eles podem ser em outras vidas passadas, por exemplo, inimigos. Nessa vieram como os irmãos, ou o pai ou a mãe é o intermediário ali para a questão da educação, para aquele controle, equilíbrio, de ele estar evoluindo da questão da vida passada, que foram inimigos. Exatamente, é isso mesmo. Quem nos agride, ele está enfermo. Ou seja, na questão 542, no Livro dos Espíritos, o estágio evolutivo em que nos encontramos faz com que a nossa natureza, ou seja, aquela natureza animal, sobreponha a natureza espiritual. Animal aqui é um termo porque quando foi feito, até na Bíblia hoje a gente vê que algumas palavras é pesada, aleijado, né? Hoje não, ninguém fala mais aleijado, cego. Então, essa palavra aqui, nossa natureza animal, ou seja, é na natureza humana. Mas quando Kardec fez em 1857, ele botou isso aí. Devemos permitir que os lobos convivam com os cordeiros, devido ao estágio evolutivo do nosso planeta. Aí agora que você falou aí, ó. Mas as ovelhas de hoje, foi o que a senhora falou, né? Provavelmente foram os lobos de ontem. Foi resumindo o que você falou, né? Um vai passando por determinada situação, porque naquela época ele era o lobo, hoje ele está sendo a ovelha. Então existe esse tipo de conversão. Aí vem Alberto Almeida nos dizer que a minha infelicidade não é o resultado que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com as pessoas fizeram para mim. Então, minha felicidade não é o resultado das pessoas fizeram para mim, mas sim a que eu fiz com as pessoas. E quando alguém te magoa, você tem 2 opções. Ou você vinga ou você perdoa. Se você vinga, você vai ficar feliz por algum minuto. Ao perdoar, você vai ser feliz para a vida inteira. Então, o quê? Qual a opção melhor? Vingar ou perdoar? Perdoar. Não adianta você ficar feliz, não. O cara me deu um tapa no rosto, eu vinguei. Não. Embora que tem alguns que se vingam e fica feliz pro resto da vida, né? Será? Ah, tem muita gente assim. Mas a parte espiritual, ele vai... Vai pesando, exato, né? Ele vai prestar conta no mundo espiritual. Precisamos trabalhar o nosso estado interior para dominarmos mais facilmente os nossos instintos. Ou seja, nós temos que trabalhar a reforma íntima. Aqui,
O que nos cursos, e a gente tem que fazer sempre a reforma íntima, é o que? Tem um livro, nós temos ele aqui, quando a gente está fazendo os cursos, a gente orienta como fazer a reforma íntima. É você ler aquele texto e interagir o seu eu. Então você está fazendo a reforma íntima, o seu interior. Então é fundamental que façamos a nossa reforma íntima. Então vamos dar um intervalo, mais fortificado, né? Com a água fluidificada. Nós falamos da reforma íntima, esse livro aqui, ó. Então, diariamente, por exemplo, hoje é 7 de agosto, né? Então ele fala, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Eu não vou ler aqui porque o assunto não é esse, eu só dou exemplificar, né? Qual é a meta do mês, né? Desenvolver a justiça e combater a injustiça. A meta do dia, o que nós vamos fazer? No caso, nós teríamos, na hora que acordar, fazer, né? Ler, aliás, né? Respeitar os direitos e as opiniões dos outros, ou seja, do próximo. E sugestão para uma prece diária. Seria o que? Ele aqui sugere que façamos uma prece de amor aos semelhantes. Então, o que? Amanhã, hoje, então é isso aqui que a gente fala, a reforma íntima. O espírita sempre tem que ter esse livro de cabeceira. Quando ele acorda, fazer a primeira coisa é a reforma íntima. Ele é uma página diária, né? Isso. Perdoar, né? Perdoar ou seja, é um hábito de se caminhar. Só o tempo, o amor, a perseverança são capazes, né, de consolidar o bem entre nossos corações. Então, a arte de amar e perdoar. Então, que precisamos de tempo para digerir nossas tragédias. Não é de uma hora para outra que a gente dá uma varinha de mágica, não. Nós precisamos de tempo. Perdoar não é ser conivente. Perdoar não é ser conveniente com o mal causado, mas sim não querer revidar. Não querer pagar o mal com o mal. Foi o que nós falamos, né? A pessoa lhe dá um chute e você revida. Principalmente nos babas, né? No baba, o cara dá um chute em você na hora. Mas ali não é o calor da emoção. O baba era assim, quando ele jogava na hora mesmo. Principalmente o atacante, né? O zagueiro, pá. Aí o atacante vem em cima. Então, perdoar é o que? Enfrentar minhas provocações com humildade. É a intensa vontade de vencer. Então, somente o riso, né? O amor, a caridade merece revanche. A pessoa sorri para você, você retribui um sorriso. O resto é a perda de tempo, é a perda da vida. Então, que nós temos que estar sorrindo. Bom dia! E outro também, nós falamos aqui também, é a caridade. Eu tenho uma palestra, oportunamente eu vou falar aqui, fora da caridade não há salvação. Então nós temos uma palestra que a gente fala o que é a caridade. É um dos pilares para a nossa evolução espiritual. Culpar os outros pelos nossos traumas e cultivar a nossa autopiedade. De novo, a pergunta 258. Planejamos nossa reencarnação? Isso é uma repetição, porque a gente vai fazendo e algumas coisas a gente volta para fixar. Eu sofro hoje a lei da causa e efeito. Eu tenho a minha vida e o que eu preciso para a minha evolução. Então eu tenho esse corpo, eu tenho que cuidar. Eu estou com uma prótese aqui, estou com uma séria dificuldade. Eu tenho essa minha vida, meu corpo, então eu tenho que cuidar. Então, enquanto tivermos necessidade de aprender, teremos necessidade de perdoar.
Olha o Chico aí, ó. Já vivemos muitas vezes. Ele quer dizer aqui que já nós tivemos várias encarnações. Estamos com as pessoas certas para ajustar os nossos corações e solucionar os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Foi o que nós falamos, eu dei o exemplo da família, né? Que eu estou junto com minha esposa, tenho os 3 filhos. Então, que aquilo ali foi como se diz, um planejamento espiritual. E na família, né? A gente dá aqui 10 sintomas que demonstram quando uma família está doente. Ela o que? Impera a lei da selva. Ninguém se entende, discute à toa. Quando falta respeito entre os membros da família, os pais não respeitam os filhos e vice-versa. A mãe não respeita o filho não respeita a mãe. Então o que? A família está doente. Quando a família é dominada pela lei do descaso. Quando a família é dirigida pela lei do mau exemplo. Aí o que? Geralmente quem dá mau exemplo são os pais. Então que temos que nos vigiar para transferir para os nossos filhos segurança e um bom exemplo. Quando os canais de comunicação estão bloqueados por falta de liberação de perdão. Geralmente, eu entendi mais ou menos isso aí. Quando os canais de comunicação estão bloqueados, são às vezes casais que estão juntos, geralmente por causa da família ou então dos negócios. Então está tendo um bloqueio, não está tendo aquela reciprocidade. Então a doença também, a família também está doente nessa situação. Como se diz, casal de aparências. Mora junto, mas não dorme junto. Exatamente. Desculpa para cuidar dos filhos, mas às vezes nem os filhos, são os negócios. Quando um transfere a culpa e responsabilidade para os outros. O marido deixa a caneca em cima da mesa e depois toma um café. Por que você não pegou? Não sei o quê. Então, o exemplo é o quê? Não precisa nem reclamar, um pega, entende. Não precisa um estar reclamando do outro, transferindo responsabilidade. Por que você deixou a xícara na mesa? Não seria melhor para evitar discussão? Logo de manhã cedo, quando você sai para trabalhar comigo, uma coisa, não, vai lá, pegue, guarde. É um exemplo, para não transferir responsabilidade para o outro. Em vez de falar fácil, né? Em vez de falar fácil. É a melhor coisa. Tem coisas que não compensam. Não é melhor então o marido pegar e já guardar? Não deixar toda vez, você vai já. Mas não é toda vez. Errado, já põe no lugar certo. Mas às vezes não é toda vez, é uma displicência dele. Né? Mas chamando eu deixar também, não pode fazer isso? Eu mesmo, quem é que lava os pratos meio-dia em casa? Euzinho. Eu que lavo os pratos em casa meio-dia. Só meio-dia, quando não tem visita. E a visita aumentou a panela, aumentou os pratos. Visita se vira lá em casa. Agora não, quando eu e minha esposa só, aí pronto. Eu mesmo na prato, não precisa mandar. Às vezes eu demorar, se me falar alguma coisa, eu já estou indo. Tem que ir mais alta amanhã, né? Quando ninguém assume o seu papel, né? Porque eu acabei de falar aqui, o papel de lavar os pratos depois do almoço é meu, então eu assumo. Quando se faz festa para os convidados, mas não há festa para o relacionamento familiar, né? Chama os colegas para tomar aquela cervejinha, churrasco, né? E às vezes os filhos estão lá. Que antigamente tinha negócio de conta aí que matava uma galinha, né? A coxa era para as visitas. E às vezes ninguém comia para comia as coxas, o peito. Coitadinho dos filhos, depois de abrir a carcaça, as uma coisa assim. O povo disse que era assim, matava uma galinha, uma dificuldade, coitadinho dos filhos. Só viu o caldo. Depois, não, pode ser que eu vou fazer uma sopa.
quando não há mais refeição com todos na mesa, né? Porque se lançou, hoje está todo mundo no celular, senta na mesa, tá. Teve um dia que teve uma reunião lá em casa, poxa, um bate-papo, não sei, mas foi num caso que teve meu filho, né? Ia relacionar, né? Viu a família de Conquista, então a gente ia bater um papo para conhecer a menina. Então, o que eu falei, epa, hoje aqui ninguém vai me dar celular. Peguei uma caixinha, boto o celular, todo mundo aqui, vou sentar na mesa, o assunto aqui é o quê? É outro. Nada de ficar batendo papo, porque senta na mesa e fica um conversando com o outro, através de mensagem. Então, isso aqui já demonstra que a família está doente. Essa Está perto, situação. mas está distante ao mesmo tempo, né? Exatamente. Quando lá passa a ser um lugar de vergonha e não de glória. Quando lá passa a ser um lugar de vergonha e não de glória. A pessoa se sente envergonhada de pertencer àquela família. Sair com fulano de tal, receber uma pessoa e se sente envergonhada, então é um sinal que aquela família está doente. Então, encarar que é a mesma família, podemos ter pessoas afins e antigos desafetos dentro da família. Por isso que existe aquela situação de os filhos não entender com os pais. Então, que é uma situação da mesma família que tem isso. A gente vê muito isso, constantemente a gente vê isso, né? Desentendimento entre os pais. Então, o relacionamento afetivo são mais uma universidade de evolução. Ainda que precisamos de instrumento, a gente precisa de muita coisa para a gente melhorar. Eu não sei se eu não acabei esquecendo. Carvalho. Voltando onde você falou do lar vergonhoso, né? Eu não me recordo, na minha época de criança, meus pais, por exemplo, sentaram à mesa, colocar cerveja, aquele som alto, ou funk, ou algumas outras músicas que hoje falam da letra, mais baixarias, né? A letra da música, dentro da sua própria casa, e os filhos estão ali, né? Rodando, fazendo participação de bebida alcoólica, desse tipo de música. Não me recordo. Hoje a gente passa na rua, a gente vê portão aberto com tudo isso ligado, né? Então, assim, a família hoje está, essa questão que você está falando. Doente, né? É o exemplo que o filho ali de 4, 5 anos, que já tem um reflexo da memória para levar para a vida adulta, né? O que ele vai levar todos os dias? Ele só vê isso em casa. Né? Ele não vê outro exemplo de pai e de mãe, ou de mãe com um padrasto, ou de pai com um madrasto, né? Então, por isso que a gente hoje está criando filhos adultos doentes por essa questão, né? Realmente. Precoce, né? Precoce, sim. Essa situação da música, você vê, as músicas, como se diz, eu tenho uma sobrinha mesmo, 2 sobrinhas, aliás. Ela toca a música que a gente gosta de ouvir porque aprendeu, né, com os pais dela, da faixa etária. Esse dia mesmo, bota a música, mas a menina botou as músicas, fez uma playlist das músicas. Normalmente rebaixa a mulher, né, assim, é baixaria mesmo, não tem aquela letra que fala de uma história, que conta uma história, ou, né? É isso que eu estou te falando, um exemplo que nós demos para essas 2 sobrinhas, porque quando nós estamos juntos, Sabrina passa a música lá, Tainara passa, eles já conhecem, porque eles conviveu com... É igual essa criança, se ele convive com esse tipo, né, de ambiente, ele vai levar para a vida adulta. Isso. A possibilidade é grande. É muito importante aprendermos a analisar a situação imparcialmente, como não se fizesse parte dela. A gente tem que separar uma coisa com a outra. A gente não pode, como se diz, tomar parte nessa situação. Isso aí não quer dizer que perdoar nos ensina que podemos discordar com alguém. Porém, não precisamos só odiar. Perdoar nos ensina que podemos discordar de alguém. Porém, não precisamos ficar chateados, com raiva por causa disso.
Então, Edivaldo ele torna a falar aqui para a gente que a falta de perdão por si só não condena o ofensor. A falta de perdão não condena por si só o ofensor. Pois se o mesmo se arrepender, ele corrige, será perdoado e ele vai continuar a evolução dele. Longos relacionamentos podem nos trazer feridas. Isso é normal no estágio evolutivo em que nos encontramos. Eu discordo disso aí. Nosso relacionamento, né, longos relacionamentos pode trazer ferida. Para mim, eu discordo, porque eu tenho um relacionamento há 42 anos. Eu já acho que está grandinho. E a gente não vê ferida. Então, Mas talvez seu relacionamento de 40 anos é saudável, mas alguns não são, né? mas discorda para mim. Para mim, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim, né? Estou falando de mim. Precisamos aprender a enxergar as criaturas do tamanho que elas são. Não devemos alimentar expectativas irreais. Ué, se eu conheço determinada pessoa daquele jeito, é aquilo ali. Eu tenho que entender daquela forma. Eu não vou tentar corrigir, né, aquela conduta daquela pessoa, as aptidões dela, os gostos, né? Então, eu tenho que entender daquela pessoa. Essa evolução que está aí hoje, realmente, né? Então, a gente tem que entender daquele jeito. A gente não vai corrigir aquela situação. Não tem mais jeito nem jeito mais, nem só Deus mesmo. Então, qual é o caminho? Aí agora vamos pegar uma dica aqui, como a gente pode, né, tentar perdoar. Identificar a sua mágoa. Se não souber o que causou a mágoa, como saber o que perdoar? Será que a mágoa não está desproporcional com a ofensa? É o primeiro item. Identifique se há emoções com raiva, tristeza, solidão, culpa, que possamos estar bloqueando o perdão. A pessoa não pode, ele não consegue perdoar ninguém se ele está com raiva, se ele está triste. Ele só consegue perdoar quando ele está bem. Então a gente não consegue com raiva perdoar. Ele não consegue, não existe a conexão. E aquela situação que nós falamos, perdoa a você mesmo. Ou seja, o perdão começa de dentro para fora. De dentro para fora. Às vezes estamos magoados conosco mesmo, a gente fica chateado quando faz determinada coisa, mas por que eu fiz isso? Então nesse caso a gente tem que se perdoar logo. Ter empatia, ou seja, coloque no lugar do outro e identifique o que levou a magoar você. A gente também tem que permitir seguir em frente, a gente não pode parar. Olhe para frente e não olhe para trás. Como se inicia o processo do perdão? Através do que? Da oração. A prece é fundamental. E enquanto estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra alguém, perdoe-nos. A gente aproveita aquela hora que a gente está orando e já faz o perdão. E a outra coisa aqui, ó, a morte não nos libera dos inimigos. Está pensando? Eu fazer aqui, morrer vai ficar? Não. Lá no plano espiritual você encontra, né? E a maior facilidade lá no mundo espiritual. Então, através da obsessão. Nessa água aí. Então, que não livra. A morte não livra. Ah, eu vou morrer, vou ficar devendo ele. Não. Nada disso, você vai pagar de qualquer jeito. Não tem negócio de fazer dívida e vai suicidar para depois dizer que não vai pagar, paga. Então, que de acordo com os pressupostos espíritas, a morte não nos livra dos nossos inimigos, pois eles continuam vivos além túmulo, ou seja, além túmulo é o plano espiritual. Acontece que a ausência de vestimento físico, o corpo,
é que é o elemento de maior facilidade para o ataque mental. Fisicamente é que a pessoa acha que é mais fácil, né? Mas a parte do espírito é outra. As obsessões surgem desse funesto sentimento de vingança. É do ódio que se foi para outra vida. Descuidando-nos da oração e vigilância, seremos vítimas dos assédios dele. É porque às vezes vocês estão novos ainda no caminho, mas quando você estiver participando de uma sessão mediúnica, você vê como é que chega um espírito. E aí você dialoga com ele, convence ele de certa situação. Aí eles se encontram e vêm vingar. Aí quando encontram um com o outro, e a gente tem que estar esclarecendo determinadas coisas para eles, porque às vezes chega um espírito numa sessão mediúnica, então ele nem sabe, ele pensa que ele está vivo. A gente tem que esclarecer que ele desencarnou. Então tem várias situações na sessão mediúnica. Às vezes chega um espírito de uma pessoa que está viva, ele está no hospital. A gente tem que mais ou menos ter conhecimento se aquele espírito que chegou na sessão, ele está desencarnado ou está enfermo. Então tudo isso acontece e futuramente vocês continuar nos estudos, vai chegar nessa situação de conhecimento. E por fim, o perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisamos ser resolvida com a gente mesmo. É aquilo que a gente fala. É a gente que tem que se perdoar. Não espera que o outro perdoe. Não se perdoa, ele fez, pronto. É só conseguirmos isso quando o nosso amor, o amor, assim como Jesus nos ensinou, que ele foi o maior do nosso orgulho. Então, é o que eu tinha de falar aqui com vocês hoje, né? Essa pesquisa a gente baixa na internet, faz um estudo, né? E aí para conversar aqui com vocês. E agradecer a presença de todos por ter nos ouvido. Nós com um bate-papo, né? Excelente, onde nós transferimos conhecimento uns com os outros.